Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E a nossa última aula de Psicologia Cristã desse primeiro módulo. Nós trabalhamos alguma aula e a última aula aí nós trabalhamos aí sobre o nosso livro aí lido, né? Um audiobook do nosso livro aí, Como Evitar o Suicídio, de minha autoria. Um livro aí, você viu que menos de uma hora, rapidinho aí nós lemos o nosso livro, audiobook, né? Muito top, né? Não deixe de curtir nossa aula, de deixar seu comentário, deixar seu feedback de tudo que você tem aprendido e aprendeu na nossa aula. E hoje nós vamos aqui concluir a nossa aula fazendo feedback de tudo aquilo que nós aprendemos no primeiro módulo. Serão feitos 2 módulos aqui no nosso curso de Psicologia Cristã. Então, tome notas aí, espero que você tenha aprendido muito nosso curso, tenha anotado, e tem que ter paciência mesmo, porque é uma aula, e tem que sentar, tem que anotar, tem que ter paciência para tudo isso, tá bom? Por isso, venha comigo, tá bom? Muita paciência, muita tranquilidade, mas eu tenho certeza que no final vai ser muito aprendizado. Ó, tem muita aula aí, viu? Tem muita aula pela frente aí que você vai estar estudando com a gente aí, vai ser enviado os links nos grupos aí das nossas aulas, viu? Portanto, fique ligadinho em tudo que vai acontecer. Nós aprendemos nessa última aula, eu queria que você anotasse os pontos centrais do aprendizado, tá bom? Nós trabalhamos a psicologia cristã sobre ansiedade, trabalhamos sobre o medo, trabalhamos sobre... Na verdade, o medo trabalhamos poucas coisas. O medo é o que nós vamos trabalhar no próximo módulo, sobre o medo. O medo, sobre dependência emocional, sobre baixa autoestima, sobre inteligência emocional, dentre outros fatores. Então, nós trabalhamos também sobre estresse, trabalhamos sobre depressão, né, que é o excesso de futuro. Então, vamos lá. Dando feedback de tudo aquilo que nós estudamos. O que é depressão? Depressão é um excesso desmedido do passado. Enquanto que a ansiedade é um excesso desmedido de futuro. E o estresse é um excesso do presente. A depressão é trauma do passado. Pode ser outros fatores? Sim, pode ser. Mas em sua maioria é um trauma do passado. É um problema que aconteceu no passado. Se é um problema que aconteceu no passado, nós temos que voltar no passado, nos ressignificar para poder ter uma vida produtiva no presente e ter esperança para um futuro melhor. Se a gente não voltar no passado e entender que você não teve culpa daquele trauma e se ressignificar, se estruturar, mudar o pensamento, mudar as rotas, mudar a dinâmica do que aconteceu no passado, você não vai ter um presente, nem tampouco um futuro de esperança ou até mesmo significativo. Por isso que é importante você voltar. E voltar, como é que você volta sozinho? Não, você não volta sozinho, você precisa de uma ajuda psicoterapêutica. O que nós podemos é te dar ferramentas aqui bem superficial, mas a pessoa só consegue enxergar qual o problema do passado diante da análise. O analista, ele vai te observar e ele vai te mostrar aquela causa. Por exemplo, uma moça que, eu não sei se eu falei aqui nessa aula, mas eu creio que eu falei durante alguma de nossas aulas, da moça que quando ela casou, ela no dia da lua de mel, o marido dela levou pro quarto, tudo, e do hotel, e ali ela falou, eu vou tomar banho. E ele ficou todo feliz, né? E de repente quando ela falou, amor, tô saindo do banheiro. E quando ela foi saindo do banheiro, qual não foi sua surpresa? Quando ela foi saindo do banheiro, ela saiu com uma camisola linda, olha, e transparente. Meu Deus, linda, 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 linda. E ela não tinha nada por debaixo, tudo transparente. Só que algo encucou ele, porque ela estava com a camisola linda, estava sem nada por debaixo, mas ela estava com a meia no meio da canela. Encucou ele, mas ele queria partir para o abraço, ele queria entrar no mistério ali, ele queria fazer o gol. E ele fez gol, mesmo ela com meia. Só que aí, o que deixou ele mais encucado foi que os dias foram se passando e ela tirava a meia só para tomar banho. E algumas vezes durante o dia, mas dormiu, cochilou com meia. Em qualquer lugar,
assim, meio frio, e se ela fosse deitar com ele, era meia. Eu podia até ir para um passeio, mas se ela fosse deitar ou chegava à noite, meia. E ela já. E ele, encucado, até que perguntou qual era o motivo dela estar com meia. Minha filha, tá bom já, mas assim, você já está assim direto com meia e não tira essa meia. Eu queria saber por que você não tira essa meia. Seu pé é tão lindo, já vi seu pé já. Tem horas que você fica sem meia, o seu pé é lindo. Você tem vergonha do seu pé? E ela disse, não. Então por que você usa essa meia? Ela, não sei, isso aqui eu gosto de meia. Eu gosto de meia e não quero tirar meia. Ele ficou meio encucado, né, sem saber o que fazer. Mas, como ele a amava tanto, não deixou. E os anos foram se passando. Depois de 10 anos de casado, ela já tinha uns 20, quase 30 anos, ele não aguentou e chamou ela pra conversar de novo sobre a meia, que ele queria deitar, esquentar os pés no pé dela à noite, mas sentia a pele dela, a pele dos pés dela no pé dele. E, e ela não tirava meia nem sob tortura, e ele, mesmo ela dormindo à noite, ele tentava tirar a meia às vezes, e ela não, e ela se acordava de um sobressalto, de um susto, e ela não deixava ele tirar a meia. Nem sob tortura, não deixava tirar a meia. Nem que não adianta, ele não deixava ela tirar a meia. E até que um dia ele chamou ela para fazer terapia. E ela aceitou. Na terapia, dos grandes propostas do marido era que descobrisse o porquê, né? E, na verdade, não descobrisse, mas incentivasse ela a tirar a meia. Porque, afinal de contas, aquilo ele já estava achando muito esquisito. Ele é uma mulher que dormisse com ele, nem ela dormia com camisola transparente, linda, tudo, mas sem meia. Não queria ela com meia. E aí, o analista, o psicanalista, fazendo análise, começou a conversar com ela sobre a infância, tudo. Aí teve um episódio muito bom, que ela começou a falar, um dos episódios, de vários episódios traumáticos. Esse foi o clímax, que o terapeuta percebeu algo e colocou ela diante do que ela mesma falou. O terapeuta falou assim, ela falou, né? Ela falou assim, quando o terapeuta perguntando, né, algo assim que ela lembre, assim, que ela foi criada com um padrasto, que era alcoólatra, na verdade o padrasto que era dependente químico, a mãe dela era alcoólatra, tudo. Ela lembra assim que tinha 4 para 5 anos, né, de idade, uma criança, um bebê. Só que ela cuidava do irmão dela, que tinha em torno de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, um bebê gordinho, fortinho, bonitinho. Apesar de ser criado numa casa disfuncional e com muito distrato, mas ele era um bebê gordinho, bonitinho. Mas quem cuidava na maioria do tempo era a irmã de 5 anos. Ela, essa dita cuja, de 5 anos, que cuidava dela. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ela foi contando, ela falou, lembro que era eu que cuidava do meu irmão, era eu que dava mamar para ele, eu que minha mãe só fazia comida, deixava os mamar na geladeira e às vezes eu fazia do meu jeito e eu fazia e dava para ele, porque se eu não cuidasse, quem cuidava? Então, quando os dois estavam bom e era algo bem difícil, né, encontrar eles bom, então eu às vezes deixava de comer para dar comida, e porque meus pais, quando estavam bons, eles faziam comida, mas era muito difícil estar bom, então eu deixava de comer para dar comida pro meu irmãozinho, que era bebê ainda, não tinha nenhum ano. Então eu fazia ele para dormir, limpava o cocô dele, às vezes dava banho dele do meu jeito ali, mas eu lembro que eu dava. E isso rolou até eu ter 8 anos de idade, 8 anos, quando o meu padrasto morreu, drogado, aí minha mãe foi pro centro de reabilitação ali, e eu fui morar com a minha avó, eu e o meu irmão. Mas ali, meu irmão tinha uns 8 meses mais ou menos, ele dormia no meu colo, no sofá. Eu não fui pra cama porque minha mãe ficava na cama lá, mas meu padrasto dormindo lá, usando droga, cachaça, bebida alcoólica, e ele ficava brigando muito. E que ali, ele dormindo num sofá, no meu braço arriou. Quando arriou, ele caiu do sofá, e o nosso sofá era uma poltrona alta, bem alto o sofá. Ele caiu de rosto, assim,
né, quebrou o narizinho dele, ficou amassado o nariz do meu irmão, tendo sangue, ficou os gritos chorando. Só que eu tava com sono tão pesado, mas com sono tão pesado que eu não notei que ele tinha caído no chão, que ele estava sangrando, chorando, machucado. O meu padrasto, apesar de estar ouvindo um som alto, mas ele ouviu o meu irmão gritando. Mas eu tava com tanto sono, tão cansada ali, com fome e cansada. Eu tava com mais cansaço do que até mesmo com fome. E ali eu não percebi que meu irmão tinha caído, tinha machucado, quebrado o narizinho no chão, assim, chorando lá. E meu padrasto foi lá e ele falou assim, ela falou assim, eu não lembro, eu só sinto que ele tava comigo, mas eu tentava abrir o olho, mas eu tava com muito sono. Ele pegou um cigarro e apagou no meu pé, ali. Ele queimou o meu pé assim com muito ódio. Acorda, desgraça, acorda, sua praga. Menina, realmente teu irmão tá machucado aí, tu nem viu, desgraça. Aí eu não acordei, ele ligou o cigarro de novo, acendeu o cigarro, na verdade, e apagou no meu pé de novo. E eu tentando reagir com muito sono ali, que várias noites sem dormir direito. E ali ele pegou, ligou pela terceira vez, ele acendeu o cigarro e apagou de novo. E o meu pé tava queimando ali, né? Eu tava sangrando porque ele apagava o cigarro no mesmo lugar que ele tinha apagado o outro. Na mesma ferida, ele colocou 3 vezes o cigarro ali. E ao contar isso, ao relatar isso, ela parou. Quando ela começou a ver o ódio do rosto do padrasto dela apagando, conseguiu ver, gritando com ela. Quando ela se acordou com o pé queimando, ele puxou o cabelo dela, balançando assim o cabelo dela fortemente, quase que arrancando alguns cabelos. Ele bateu no rosto dela e ela pegou o bebê e correu pro quarto dela, que era bem bagunçado também, que eles bagunçaram também o quarto da menina, que ela relatou. Aí ela contando isso, ela se lembrou e ela começou a chorar. E ela se lembrou o motivo, aí ela entendeu, hoje, agora, naquele momento, ela entendeu o motivo porque ela usava meia. Porque até hoje ela convivia com o pai dela, o padrasto dela aqui, na mente. E até hoje, quando ela deitar para dormir, disparava o gatilho de que ela seria acordada com o pé queimando. Então o gatilho era disparado. Então, na terapia, uma da psicanálise, que é um método que o Freud nos ensinou a pessoa trabalhar a partir do inconsciente da pessoa, aqui estava, ela usava a meia de forma inconsciente, pois ela não sabia o porquê usava. Agora o analista colocou ela diante da análise, diante da terapia, da regressão consciente, e a consciência conseguiu trazer o inconsciente à consciência. Parece um paradoxo da própria psicanálise, mas ela consciente contando ali, então ela descobriu o que estava no inconsciente, que é que nós vamos trabalhar no aparelho psíquico, isso aí na matéria do aparelho psíquico. Então, o que estava no inconsciente tornou-se consciente a partir daquela análise. E ela entendeu. Agora sim, são vários meios que você usa, que você trabalha para poder superar isso daí. Primeiro, só tem como superar um problema se você descobrir o problema ou se há um problema. Então não tem como descobrir um problema, resolver um problema se você não descobriu. Agora sim, descobriu o problema. Porque usa meia, porque o pai dela, o padrasto dela queimou, apagou o cigarro no pé dela. E até naquele exato momento ela mostrou, né, o pé dela. E ali, trabalhar a questão, né, o terapeuta, o analista olhou para ela e disse, olha, até hoje você carrega o seu pai, o seu padrasto. Até hoje você leva ele contigo. Então, quero te ajudar hoje a você não carregar mais ele, a não levar mais ele, a tentar não deixar ele ir, porque a morte o levou,
mas você não deixou ele ir. A morte levou ele embora, mas você carrega ele contigo até hoje. Então a única maneira, dá para criar um sistema ali de desbloqueio, né? Repetido de perdão, né? Meu padrasto fulano, eu te perdoo por você ter queimado meu pé. Eu só era uma criança. Não era responsabilidade minha cuidar do meu irmão. Mas eu cuidei. Eu não era mãe dele. Eu era irmã dele. E você queimou meu pé injustamente. Eu não merecia que você queimasse meu pé. E daquele dia em diante, eu criei um ódio profundo de você. Mas tão profundo, que até hoje eu carrego você comigo. Eu carrego você em forma de meia nos meus pés. A meia, eu carrego tanto você, como também eu me protejo de você. Mas a partir de hoje, eu te perdoo. Eu te perdoo, você não deve mais nada para mim. Aquelas atitudes não significam mais nada para mim. A partir de hoje, eu te liberto de mim. Eu te perdoo. Eu não sinto ódio de você. Eu não sinto raiva de você. A partir de hoje, eu vou me libertando. E o psicanalista foi ensinando para ela e foi baixando a meia dela. Ela mesma foi baixando. E cada vez que ela dobrava a meia, tirando do pé, ela dizia, você não deve mais nada para mim. Eu te liberto de mim. Eu te liberto do que você fez. Você não é mais nada. As suas palavras não significam mais nada. E eu sei que você hoje não representa nenhum mal para mim. Você não demonstra nenhum mal para mim. Tudo acabou. Eu te liberto. Você vai viver em paz a partir de hoje. Vai viver sua vida tranquila onde você estiver. E eu vou viver minha vida com meu marido, com meu filho. Hoje eu vou viver sem meia. Essa meia não é mais minha prisão. Essa meia não é mais meu mecanismo de defesa. Essa meia não é mais minha proteção. Porque a proteção não está no físico. A proteção está no mental. Então não vai mais significar nada. E foi tirando a meia e foi desfragmentando uma espécie de hipnose consciente. Que toda hipnose é consciente, mas uma hipnose de olhos abertos. Uma hipnose acordada. Ela foi tirando a meia, foi tirando, e ali, hoje ela vive sem meia. Não significa mais nada. Por isso, olha, depressão. Então, aquela meia deixava ela depressiva. Ela depressiva porque usava meia, mas não queria usar meia. Mas só que ela não queria usar meia, mas também não conseguia viver sem a meia. Tinha que viver com a meia. Neste sentido, são várias técnicas para poder ajudar a pessoa a viver um trauma ou a superar um trauma do passado. São várias técnicas que você usa, né, que nós vamos trabalhar durante todo o nosso curso. Todo o nosso curso são várias técnicas, mas primeiro é importante conhecer o problema. Já a ansiedade, do mesmo jeito. O porquê que ela é ansiosa, o porquê que a pessoa vive numa gigantesca ansiedade. Se é patológica, que virou patológica, se é genética, ou se ela é ambiental, do ambiente do qual ela estava inserido e proporcionou ela viver essa vida nessa masmorra acelerada, emocional acelerada. Então tem que ver o que levou a isso. Se ela vive com paz acelerado, se ela é ansiosa hoje, porque ela vivia com paz acelerado, bora, cuida, tudo tem que estar arrumado, tem que ser rápido, tem que ser organizado, tem que ser proativo, pais exigentes que exigiu proatividade, vai desenvolver a ânsia, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo da ansiedade. Então, é importantíssimo que os pais, tenham esse cuidado com os filhos de não acelerados. Mas já que o filho é adulto e não continua acelerado, é trabalhar algumas questões, né? Por exemplo, de fazê-lo entender que ele não mora mais com seus pais. Não precisa mais fazer as coisas, ter que estar alinhada, arrumada, organizada, extremamente organizado. Calma, eu estou aqui porque vem aquele pensamento intrusivo de que se ele não fizer aquilo, né, algo ruim vai acontecer. Por quê? Porque os pais diziam isso, né? Se tu não arrumar isso aqui, tu vai apanhar. Se tu não fizer, se tu se atrasar, então calma, você não está com seus pais.
Você está sozinho, você é dono da sua própria história agora. Você faz o seu tempo, você faz o seu ambiente. Claro, são muitas e muitas técnicas, é muita conversa para trabalhar. Claro que voltar atrás também não é muito também interessante, mas é uma das técnicas que a psicanálise usa para poder trabalhar as questões do que levou a pessoa a viver uma vida acelerada. E por fim, o estresse, né, que é a pessoa viver uma vida sobrecarregada, é uma pessoa que é uma tartaruga, mas quer correr com os cavalos. Então, foi tudo isso que nós aprendemos. Bom, esse foi o primeiro módulo da psicologia cristã. Teremos um segundo módulo da psicologia cristã, onde nós iremos trabalhar, fazer uma abordagem muito profunda aqui da psicologia cristã, tá bom? Muito obrigado por esse módulo, muito obrigado por ter estado com a gente até o final, tá bom? Espero aí que você curta muito e tenha servido de muito aprendizado. Até uma próxima aula.